E aí, pessoal? Para quem está mergulhando de cabeça no mundo do direito, tem poucas áreas que mexem tanto com o dia a dia das pessoas quanto o direito do trabalho. E hoje a gente vai direto na base, no coração da matéria, os princípios. São eles que dão o norte para todas as decisões. Vamos nessa? Então, o que sustenta o direito do trabalho, afinal? O que é a alma da coisa? A resposta, olha, não está escondida em artigos de lei super complicados, não. Ela está num conjunto de ideias centrais, uns guias poderosos que a gente chama de princípios. Pensa neles como o alicerce que dá sentido para todas as outras regras. Tá, mas por que a gente precisa deles? É simples, a lei não consegue prever absolutamente tudo o que acontece na vida real. Então os princípios funcionam como uma espécie de bússola para juízes, para advogados, enfim, para todo mundo, sempre que uma regra não for clara ou quando uma lei bate de frente com outra. Eles são a garantia de que a justiça vai ser aplicada na prática. E para entender por que essa bússola é tão necessária, a gente tem que conhecer um conceito fundamental, a hipossuficiência. Essa palavra pode parecer difícil, mas a ideia por trás dela descreve a vulnerabilidade do trabalhador nessa relação de emprego. É basicamente a lei reconhecendo que as duas partes, empregado e empregador, não começam o jogo com o mesmo poder. A imagem aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado a gente tem o empregador, que tem o poder econômico, que dita as regras do negócio. Do outro, o empregado, que, bom, depende daquele trabalho para viver. É como se fosse um campo de jogo inclinado, sabe? E é justamente para tentar equilibrar esse campo que os princípios do direito do trabalho existem. E isso leva a gente direto para o princípio mais importante de todos, o verdadeiro guarda-chuva de toda a legislação trabalhista, o princípio da proteção. Ele é a resposta direta para aquela ideia de hipossuficiência, criado exatamente para corrigir esse desequilíbrio e, como o nome já diz, proteger a parte mais frágil da relação. Mas na prática, como é que esse princípio tão grande funciona? Ele se divide em 3 manifestações principais, como se fossem 3 regras de ouro que os juízes usam para aplicar essa proteção no dia a dia. Vamos conhecer cada uma delas agora. A primeira regra é o famoso indúbio pro operário. O nome em latim pode até assustar um pouco, mas a ideia é bem simples. Se uma lei, um contrato ou até uma prova no processo tiver mais de uma interpretação possível, o juiz tem que escolher aquela que mais beneficia o trabalhador. Ou seja, na dúvida, a balança pende para o lado dele. Para ficar mais claro, imagina só, um contrato de trabalho não especifica direito o valor do adicional noturno. A lei diz que o mínimo é 20%. Diante dessa ambiguidade, o juiz não vai escolher a pior interpretação para o empregado. Ele vai garantir a mais benéfica, começando pelo menos com o que a lei já garante. A segunda regra de ouro resolve uma dúvida bem comum. E quando tem mais de uma lei ou regra valendo para a mesma situação? Tipo, uma lei federal, uma convenção do sindicato, um regulamento interno da empresa. Qual delas se aplica? A resposta é: sempre a que for mais favorável ao trabalhador. Simples assim. Esse aqui é um exemplo clássico. A CLT, que é a lei federal, garante 30 dias de férias. Só que o sindicato daquela categoria foi lá, negociou e conseguiu 35 dias no acordo coletivo. Nesse caso, a empresa não tem escolha. Ela é obrigada a aplicar a norma mais vantajosa para o empregado, ou seja, os 35 dias. Agora, a terceira regra de ouro. Ela protege os direitos que a gente chama de adquiridos. Se um empregador começa a dar um benefício, mesmo sem ser obrigado por lei, e faz isso com frequência, por vontade própria, esse benefício acaba grudando no contrato de trabalho. Ele vira um direito e não pode mais ser tirado do nada. Pensa nesse exemplo. Uma empresa decide, por conta própria, pagar um vale cultura para os funcionários. Não tem lei obrigando, foi uma decisão dela. Se ela faz isso por, 5 anos seguidos, isso cria uma expectativa, né? Essa prática se torna uma condição mais benéfica. A empresa não pode, de uma hora para outra, simplesmente cortar. Virou direito adquirido. E aí, uma pequena pausa. Se essa nossa conversa está ajudando a clarear os conceitos do direito do trabalho, esse é um ótimo momento para se inscrever aqui no canal e não perder as próximas análises. Combinado? Vamos agora para um princípio que, à primeira vista, pode parecer até um pouco estranho. Ele protege os direitos do trabalhador contra, a vontade do próprio trabalhador. Parece esquisito, né? Mas é absolutamente essencial para o equilíbrio da relação. Esse é o princípio da irrenunciabilidade.
Basicamente, ele diz que o trabalhador não pode, legalmente, abrir mão de direitos básicos como férias, 13º salário, horas extras. A lei parte da ideia de que, por causa daquela vulnerabilidade que a gente falou, o trabalhador poderia ser pressionado a aceitar condições piores. Então, a lei o protege até dele mesmo. O ponto crucial aqui é o seguinte: não adianta ter um papel assinado. Mesmo que um empregado assine um documento dizendo eu abro mão das minhas horas extras, esse papel não tem valor jurídico nenhum. Se ele trabalhou além da jornada, a empresa continua obrigada a pagar. O direito simplesmente não pode ser renunciado. O nosso próximo princípio é um dos mais fascinantes e com certeza um dos mais práticos do direito do trabalho. Ele resolve aquele eterno conflito entre o que está escrito no papel e o que de fato acontece no dia a dia. É muito comum o contrato dizer uma coisa, mas a realidade do trabalho ser outra completamente diferente. O papel pode chamar alguém de prestador de serviços autônomo, mas na prática, essa pessoa tem chefe, tem horário fixo, recebe ordens, ou seja, age como um empregado. E aí, o que vale? O papel ou a realidade? A resposta está no princípio da primazia da realidade. Para a justiça do trabalho, o que importa é a verdade dos fatos, o que acontece de verdade no dia a dia. Isso vale mais do que qualquer documento formal. O juiz vai olhar para a realidade da prestação de serviços para decidir qual é a verdadeira natureza daquela relação. E assim, quando a gente junta todas essas peças, a imagem se completa. O princípio da proteção, a irrenunciabilidade, a primazia da realidade, todos eles se conectam e formam a filosofia, a alma do direito do trabalho. Então, resumindo a ópera, o princípio da proteção está ali para equilibrar a relação. A norma mais favorável garante sempre o melhor benefício. A irrenunciabilidade funciona como um escudo para os direitos, e a primazia da realidade garante que a verdade dos fatos sempre vai prevalecer. Cada princípio é uma ferramenta para reequilibrar aquela balança. E aqui fica uma reflexão final. Entender esses princípios não é só teoria para passar na prova. É compreender a lógica por trás de cada decisão na justiça do trabalho. A grande questão é como futuros profissionais do direito podem usar esse conhecimento para de fato ajudar a equilibrar a balança no mundo real. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Se foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar a produção de mais conteúdos como este. Até a próxima!